Olá pessoal, como vocês estão? Prazer, meu nome é Eduardo Giovanelli, sou psicólogo cognitivo comportamental e atualmente estou fazendo especialização em TCC e hoje traremos como tema TCC, está presente a todo momento? Será? E aí? Ou não? Então pessoal, é muito importante a gente saber disso, desse tema, porque como a TCC ela se baseia através dos nossos pensamentos, toda vez que nós acordamos, a gente pensamos alguma coisa. Toda vez que dormimos, também pensamos algumas coisas. Então, já dá indícios que sim, a TCC está presente a todo momento. E eu vou explicar um pouco melhor em relação a esse tema. Por exemplo, como os nossos pensamentos, muitas vezes a forma como você pensa influencia diretamente o seu comportamento. Suponhamos, se eu pensar que eu vou ser bem-sucedido na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar de acordo com esse pensamento. Se eu pensar de uma forma disfuncional, que é a forma que não condiz com a realidade ou que não beneficia você de nenhuma forma, seria que eu não vou ser bem-sucedido, que eu não tenho capacidade. Às vezes eu não vou ter o comportamento desejado muitas vezes pelo meu pensamento. Por quê? É justamente a forma como você está pensando. E também a forma como você pensa, como a gente já havia falado, vai influenciar o seu comportamento e vai influenciar a sua emoção. Bom, vamos lá. Como esse exemplo que eu já havia falado. Quando você pensa que você vai ser bem-sucedido, a sua emoção pode ser de felicidade, de alegria, esperança, dentre outras diversas. Quando você pensa que você não vai ser bem-sucedido, você pode ficar com raiva, decepção, tristeza, mágoa, dentre outras diversas emoções, justamente pela forma como você está pensando. E um outro item seria as reações fisiológicas. Sim, muitas vezes as suas reações fisiológicas, sudorese, tremores, taquicardia, que quando o coração fica acelerado, entre outras diversas, é influenciado pela forma como você pensa. Digamos, quando você pensa que você vai ser bem-sucedido, o seu coração dá uma acelerada. Porque normalmente você fica entusiasmado, empolgado. Quando você pensa que você não é bem-sucedido, você pode ter sudorese, por causa que a forma como você está pensando está influenciando diretamente as suas emoções e os seus comportamentos. Você também pode ter taquicardia, mas no sentido negativo por causa das suas emoções. Então percebe como a TCC ela está presente no nosso cotidiano? Outro fator que também é muito importante seria a tríade cognitiva. O que é a tríade cognitiva? Ela é através de 3 pilares, por isso tríade, 3, que seria a visão que você tem de você mesmo, a visão que você tem do outro ou do mundo e a visão de seu futuro. Então vamos lá. Quando a sua visão de você mesmo é negativa, a gente já viu que vai começar a influenciar de uma forma negativa através dos outros 3 pilares, que seriam os comportamentos, as emoções e as reações fisiológicas. Como também quando o pensamento sobre você não necessariamente é positivo, mas um pensamento real vai influenciar de uma forma real ou positiva no seu comportamento, nas suas emoções e nas suas reações fisiológicas. O pensamento do outro ou do mundo também influencia muito. Como por exemplo, suponhamos que a pessoa ela está inserida aqui no nosso Brasil e ela mora em São Paulo. E ela pensa que São Paulo é uma grande oportunidade para ela crescer na vida, nos estudos, em relação a N fatores. Como também existe uma outra pessoa que ela pode pensar que o Brasil não presta, que o Brasil não vai para frente, e isso vai influenciando de uma forma completamente negativa os comportamentos dela, porque ela está sendo influenciada diretamente pelo seu pensamento. Aí você pode perguntar, mas Eduardo, sempre vem o pensamento? Não, não necessariamente. Às vezes pode ter uma emoção a primeiro momento que desperta um pensamento, ou até mesmo um comportamento ou uma reação fisiológica que desperta um pensamento. Mas a partir do momento em que desperta um determinado pensamento, sendo ele funcional ou disfuncional, vai influenciar diretamente todo o seu contexto. E o terceiro, a visão de seu futuro. Então, como a gente já havia falado no exemplo anterior, vamos pegar aquela pessoa que está na dúvida em relação à sua carreira profissional. O futuro dela pode ser muito promissor, sim,
a partir do momento em que ela começa a pensar de uma forma funcional. Então, pensar de uma forma funcional não necessariamente você vai pensar de uma forma positiva, e sim pensar de uma forma realista. Como, por exemplo, vamos voltar naquela pessoa que estava em decisão em relação à sua carreira. Então, muitas vezes, quando você se forma, você almeja muitas coisas positivas para você. Ganhar um bom dinheiro, ser bem-sucedido, ser feliz com aquilo que você faz, entre N fatores. Então, começando a pensar de uma forma realista, muitas vezes você não vai conseguir esses fatores em um estalar de dedos ou em um passo de mágica. E sim, necessita de estudos, de esforço para você atingir essas metas. Mas, muitas vezes, esse fator ou esse pensamento, ele pode ser disfuncional. Quando você percebe que muitas vezes você tem que ter um esforço, você tem que ter uma dedicação para você atingir esses objetivos, mas esses objetivos estão muito longe do seu alcance. E aí o que acontece? Quando você começa a enxergar esses objetivos muito longe e esquecendo de valorizar os seus sucessos a cada dia, ou muitas vezes os seus procedimentos para chegar a esses objetivos, faz com que você não tenha comportamentos para atingir seus objetivos. E a mesma coisa muitas vezes que acontece no nosso dia a dia. Às vezes você pode estar num dia muito entusiasmado, outro dia não. Porque é a forma como você está pensando. Mas não necessariamente que você pensou um dia de uma forma negativa que ele precise se estender. E aí entra a ressignificação dos seus pensamentos ou a mudança dos seus pensamentos. Por quê? Suponhamos que eu, Eduardo, tenho uma semana muito boa e chega no domingo eu estou meio para baixo e eu não quero fazer nada, eu quero mais assistir TV, ficar na minha cama. Isso é normal, porque não necessariamente a gente vai ter todos os dias bons, né? E isso acontece. O grande problema é quando eu começo a estender esse dia. Então, domingo não foi legal, a segunda também não vai ser, a terça também não vai ser, e eu começo a estender. E isso vai influenciando diretamente nos meus comportamentos. De novo, eu não vou tendo comportamentos para atingir o meu objetivo. Mesmo muitas vezes que eu, assim como eu, vocês também podem passar por esses dias, o importante é que a gente trabalhe para ressignificar ou mudar esses pensamentos para uma forma mais funcional. Então, respondendo à pergunta desse vídeo, a TCC está presente a todo momento? Sim, pessoal, ela está presente a todo momento, porque a partir do momento em que você pensa, você age. A partir do momento em que você pensa, muitas vezes você tem uma emoção. E a partir do momento das suas emoções, ou da forma como você pensa, ou dos seus comportamentos, você tem uma reação fisiológica, particular e singular, como também os seus pensamentos. Por quê? Você pensa de uma forma particular sua. É diferente a forma como você pensa de um pensamento de uma outra pessoa. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, pode deixar um like aqui embaixo que estará nos ajudando muito. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço para você.